Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado dia 5, tá? E algumas possibilidades de leitura para amanhã. Vamos dar uma olhadinha aqui no semanal primeiro, pessoal. Vou fechar isso aqui, tá? E aqui, pessoal, né? A gente tem essa possibilidade aqui de canal amplo, tá? Que até então vem, né, tendo uma pressão compradora aqui, tá? No semanal, pessoal, eu ainda não vejo esse rompimento acontecendo de maneira muito fácil por conta da localização das médias, tá? Então, ainda assim, eu ainda espero que entre pressão compradora aqui, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Só que aqui é o semanal, né, pessoal? Então pode levar semanas, né, para sair, pode ter uma lateralidade aqui no fundo, né? E aqui a gente tem o diário, né? O diário praticamente fecha como um preço de fechamento de reversão, tá? Ele tem o teste, tá, daquele canal ali do semanal. Dá uma ajustadinha aqui pro diário. E sempre que a gente troca de time frame, né, muda um pouco, tá? E aí ele veio, né, finalmente realmente fazer o teste real desse canal aqui, tá? Além desse, né, a gente tinha aquele canalzinho do diário, né? Teve aquele repique aqui, tá? E agora, né, está apresentando uma nova possibilidade de repique, né? Talvez um teste da média móvel de 20. Mas isso aqui pode levar dias, né, pessoal? Pode ficar uma lateralidade aqui, tá? Mas é uma região de realização de lucro, né? Tá? Se a gente pensar em ciclo de mercado, tá? A gente vai estar baixo, tá? Dentro desse canal de baixa aqui, né? Então aqui é uma região de realização de lucro, é uma região de realização de compras, tá? Hoje, né, pessoal, o dia abriu com gatilho de venda, né? Eu postei no Instagram, né, um print, né, que o dólar ele abriu com gatilho de compra e o índice abriu com gatilho de venda. Não é sempre que isso ocorre, tá, pessoal? Que os dois, né, abrem com uma possibilidade, né? Que ele abriu com essa possibilidade, né, por conta do gap, né, de baixa já. E aí, né, havíamos postado o alvo, né, tanto para o índice quanto para o dólar, né? E eu vou lá para os 60 minutos para a gente dar uma olhada, né? Beleza? E aí, né, o que a gente já havia postado como possibilidade de alvo, né? O fundo duplo, né? E depois, né, caso ele rompesse o fundo duplo, né, seria aquela wedge, né, do diário, tá? A possibilidade de wedge ali do diário. E ele veio, né, fazer o teste, né, tá? Da wedge do diário, né? Que é essa aqui. Deixei também essa daqui como possibilidade, né, pessoal? Que essa aqui já é uma lateralidade mais ali, mais próxima, né, da nossa realidade, né? Uma lateralidade dentro de um pequeno contexto de baixa, né? Tá? Até então aqui era lateralidade, né? Aqui renova mínimo. Então fica, né, ficou, né, a possibilidade do teste do fundo desse canal aqui, tá? O preço não veio até aqui, tá? Mas acabou voltando, né? Acabou testando ali a do diário, né? Que é essa, tá? Deixa eu mudar a coloração aqui, ó, só para não ficar algo muito confuso, né? Vamos colocar essa daqui nesse amarelo aqui, tá? Então ele veio testar aqui aquele canal do diário, tá? E aqui encontrou as mínimas do dia, tá? Ainda dentro da leitura do diário, né, pessoal? Depois do teste aqui, né, eu até postei a possibilidade, né, do preço subir na próxima hora. Né? Só que aqui a gente está falando de 60 minutos, né, pessoal? E às vezes precisa de um pouco mais de barras, não é no tempo que a gente quer. Mas fez, né, até uma boa barra de alta, né, aqui, ó, de quase 700 pontos, né, pagou alguns pontos. Né? E no seu fechamento, né, ela deixou pressão vendedora. Tá? Todo esse pavio que você está vendo aqui é o resultado de pressão vendedora, certo? A próxima barra volta, testa e fecha dentro dela. Então aqui você está vendo agora aqui nesse fundo, né, sobreposição de barras, certo? Por quê? Por conta de localização, né? O preço está baixo, está testando ali nos 60 minutos o fundo, né, do canal de baixo, tá? E aí tinha a possibilidade, né, da gente ter um repique. Demorou, né, pessoal? Que isso aqui só veio já, né, depois das 2 horas da tarde, né? E aí virou uma Fab 4 no M1 ali e deu uma movimentação muito boa. Já nem estava mais operando nesse horário, esse horário estava auxiliando ali membros novos, né, a fazer a instalação. E
e aí não estava operando, mas teve uma movimentação muito boa agora na parte da tarde, tá? E aí, pessoal, explicando um pouco a leitura no dia de hoje, né? E aí eu vou mostrar no M5 e depois no M1. Aqui no M5, pessoal, gap de baixa, tá? Gap de baixa. O que a gente sempre repete, né? Quando a gente tem um gap de baixa. Um pouco antes disso, né, pessoal, eu havia dito para vocês que se o preço abre, né, num gap de alta, tá? Se ele tivesse aberto aqui por cima, né, acima das médias, eu esperaria um pullback para comprar, né? Por quê? Porque eu já estou baixo naquela lateralidade que a gente mostrou lá do semanal e do diário, tá? Então eu estava esperando algum tipo de repique. Hoje os ânimos, né, dos mercados mundiais estavam em baixa, né, baixa forte na parte da manhã, é o que ajudou já o nosso mercado aqui também, né, a entrar nessa movimentação, tá? E aí você viu, né, gap de baixa. Gap de baixa é interesse vendedor, certo? Por quê? Porque já empurraram o preço para baixo do valor que estava já no leilão, correto? Então, gap de baixa, boa movimentação de baixa, tá? Bem afastado das médias, né? Precisava de algum ponto de parada, né? E aí aqui no M1, né, a gente tinha mais ou menos aqui, ó, a gente tem um plot de volume, tá? Depois eu vou mostrar ele ali para vocês. Gap de baixa, interesse vendedor, né? Tá bem afastado das médias, né? Precisava de um pullback, correto? O que o pullback faz? Né? Ele vem exatamente até o topo do dia, região em que os vendidos, né, conseguiram empurrar o preço já para uma movimentação de baixa. E aí ocorre um pullback, realização de lucro, preço longe das médias, né? Desce rápido, sobe devagar, né? Olha quantas barras para subir, olha quantas barras para descer, né? Ele desce de elevador, né? E sobe de escada, tá? Aí ele chega na mesma região, topo duplo, certo? Topo duplo em uma estrutura de gap de baixa que já era interesse vendedor. Então você tem um topo duplo, que é uma estrutura de venda, né? Em cima, né, de uma outra estrutura de venda, né, que era esse gap de baixa, com as médias alinhadas, beleza? Então ele faz um retorno à média e sai com essa barra aqui de ignição, deixando o gatilhozinho de venda aqui, tá? O alvo dessa operação aqui, se você vende aqui, né, a princípio é o teu fundo duplo, você tem que observar o que o preço ia fazer aqui, tá? Só que olha o stop dessa operação aqui, pessoal, por 5 minutos, 366 pontos. Para mim já é um stop inviável, tá? Eu não costumo utilizar stop desse tamanho aqui, tá? Por que não? Porque é um stop para os 5 minutos, né, ele é bem desconfortável. Depois eu vou mostrar para vocês isso daqui lá no M1. Tá? Por isso alguns filtros, né, a favor da tendência no M1. Mas mesmo no M1 essa entrada aqui ela foi desconfortável. Tá? E aí o preço anda de lado, né, até quase chegar na 20. O preço andando de lado, pessoal, a favor das médias, né, o que mais acontece quando ocorre isso aqui, né, é o preço ter continuidade na baixa. Tá? Continuidade a favor da tendência que ele já vinha tendo. Né, que é aquela leitura do Power Breakout. Por quê? Porque você não está vendo o preço conseguir subir. Né? Aí ele não renovou máxima. Tá? Aqui falha em renovar a máxima, né? E aí finalmente sai com a barra de ignição. Aqui a leitura é próxima dessa. Né? Se você vende aqui, você tem que observar como que o preço vai se comportar na região do fundo duplo. Tá? Até porque então isso daqui era o range do dia. Né? Se ele chega muito aqui próximo, eu tenho que ver como ele vai se comportar. Se ele chega muito aqui embaixo, eu tenho que ver como que ele vai se comportar. O que era mais fácil acontecer? Para baixo, né, pessoal? Olha a direção das médias, né? Barras vermelhas, né? A MM20 com vermelho vívido, né, o tempo todo. Barra de ignição, né? Essa aqui ela deixa um stop ainda de 300 pontos aqui pelos 5 minutos, tá? E chegou a pagar 800, beleza? Aqui, né? Aqui você teve a possibilidade de ligar esse canal. Antes disso aqui também, né? Você também teve a possibilidade de ligar esse aqui, ó, tá? Então dava para você ter assistido esse rompimento de canal. Depois eu vou mostrar ele no M1 também, né? E aí você teve a possibilidade de montar esse canal de baixa aqui, tá? Depois desse topo, com esse topo, o preço chega, né, aqui para testar, né, esse topo aqui, né? Volta, né, quase com um Bear 180, né, barra de continuidade, né, dessa ignição aqui, né, confirmando essa movimentação, gatilho de venda aqui com barra menor, né, e já a favor também da movimentação, tá? Você está a favor da 9, está a favor da 20, está a favor da VWAP, ou seja, o preço está voltando a trabalhar abaixo de todas as médias, tá?
E aqui está demonstrando rejeição, né, pessoal? Um ponto interessante dessa movimentação aqui é que, assim, normalmente, né, esse rompimento ele não ocorre dessa maneira, né? Porque ele veio, fez um pullback e aí sai com uma barra gigantesca, tá? As médias não tinham alinhamento para ele continuar subindo. Isso daqui não é alinhamento comprador. Isso daqui é alinhamento comprador. Isso não, tá? Olha onde a 50 estava. Né? Ele não havia rompido a 50. Para ter mais uma barra de grande força e romper essa máxima aqui do range, era provavelmente, por mais que tivesse tido mais uma barra aqui, não dava para a gente esperar muita continuidade disso. Tá? Diferente disso daqui, né? Quando elas se realinham aqui. Tá? Beleza? E aí teve mais essa excelente movimentação de baixa aqui, né? Mais cerca de 800 pontos. Tá? E aí, né, a gente pode pensar em contar puxadas, né? Como a gente sempre faz. Dentro da metodologia do Albrook, a gente teve uma puxada, uma segunda puxada, né, renovando o mínimo, e depois uma terceira puxada, né, onde renova-se mínimo de novo. E aqui você tem o quê? Um topo mais alto, confirmando, né, que essas três puxadas estão fazendo algum tipo de sentido aqui como uma wedge. Tá? Para o AL, né, não precisa ela ter essa ligação aqui perfeita, tá, pessoal? Ele faz essa ligação mais ou menos desse jeito aqui mesmo. Três puxadas, três novas mínimas, né? E aqui o preço não renova a mínima, deixando a possibilidade de que ele viesse aqui renovar a máxima. Ele veio, né? Ele renova a máxima, realinha todas as médias, né? Aqui, ó, no M5. Né? Já tinha tido esse gatilho aqui, mas esse gatilho aqui é mais seguro, tá? Você já está acima de todas as médias, já tem uma direção um pouco mais clara, né? A média de 9 já está ascendente, o preço já está de um lado só de todas essas médias, faltava 200, tá? E aí você teve um gatilhozinho de compra aqui, ó, certo? Um stopzinho de 164 pontos, né? E possibilidade de 1000, tá? Então agora a gente dá uma olhadinha aqui no M1, né? Para a gente conversar um pouco mais, né, sobre a leitura de hoje. Eu vou montar, né, o canal que eu havia feito pela manhã, né? E já aproveito e já mostro para vocês, né? A gente só, né, liga mínimas, tá? Essa mínima com essa mínima aqui, né? E se eu não estou enganado, eu tinha feito com essa primeira mínima aqui, ó. Até porque essa outra aqui respeitou, tá? Fiz nessa angulação. Como a parte mais alta entre essas duas mínimas aqui que foram ligadas é essa, então eu tinha feito esse canalzinho aqui. Se ele rompe esse canal para cima, eu penso em movimento projetado. Se ele rompe esse canal para baixo, eu penso em movimento projetado, certo? Essa é a ideia, né? Até porque quando tem rompimento de canal, né, a gente sempre fala, né, 80% dos rompimentos, das tentativas de rompimento irão falhar, mas quando derem certo, né, a gente vem para isso aqui, tá? Tinha essa máxima, tinha aqui um primeiro alvo, né, e tinha bem aqui, ó, um segundo alvo, tá, dessa movimentação, tá? E aí a gente chegou, né, naqueles níveis lá de atingir a wedge do diário, né, certo? Que é bem aqui, ó, tá? Milimetricamente aqui, praticamente aqui, tá? Na linha amarela que a gente havia feito, certo? E aqui foi a melhor venda do dia, né, pessoal? Que ele já havia rompido, ó, depois desse aqui, ó, tá? Já tinha rompido essa movimentação, dava para manter o stop aqui de 189 pontos, né, que era um stop acima das médias, pensando nas médias como resistências, tá? Já que agora elas estavam, né, aqui, ó, as médias já estavam, né, com direcionamento. Estou pensando nesse gatilho aqui, né? Nem estou pensando nesse aqui, porque esse aqui ele simplesmente só testa aqui o rompimento, né, podendo voltar, como ocorreu aqui. E aí esse gatilho sim, né? Já havia testado essa região aqui, ó, uma vez, né, duas vezes, tá? Região de suporte por volume, né? E aí 189 pontos de gatilho e, né, cerca de 800 pontos de possibilidade, né, até a wedge lá do diário, certo? E aí você vê, né, um bom repique de alta, né, esse primeiro repique aqui, tá? E ele para, né, naquela outra possibilidade de canal, né, que era um topo mais baixo, né, e ele trava exatamente aqui em cima dessa região, tá? Estava um pouco afastado das médias. Se ele rompe, pensamos em movimento projetado. A gente ia traçar um fibro aqui para cima, né? E ia buscar movimentos projetados, tá? Mas ele não rompe, né? E ainda assim ele tinha aqui, né, como resistência, né, para estressar o preço, né, a média móvel de 200.
Normalmente, pessoal, quando está em tendência de baixa, mesmo no M1, esses primeiros testes da 200, normalmente eles falham, tá? Principalmente quando você tiver, por exemplo, aquela confluência, né, e possibilidade de leitura, que nem a gente vinha fazendo ali do M60, tá? Tendência de baixa lá. E aí no M1 ele vem contra a média móvel de 200 pela primeira vez. Ele sabe, se você voltar e fazer backtest, você vai ver que isso ocorre bastante. Se você voltar e ver o dia de ontem, você vai ver que ele testou a 200 uma, duas, três vezes, ensaiou para depois romper, tá? E aí, né, de novo, né, movimentação de baixa, fez pullback, aqui já está todo mundo realinhado, né, pessoal? Então se você vende aqui, ó, de maneira rápida até um fundo duplo, né, naquela região, 7 minutos, 500 pontos, tá? Depois ele faz novo pullback, tá? Novos gatilhos de venda aqui, né? E ele voltou a fazer níveis mais baixos, né? Tá? E aí o preço volta de novo para testar a média móvel de 200, ó. Volta, testa a média móvel de 200, um pouco afastado das médias, tá vendo? As médias não tão próximas também de romper a 200, sabe? Quando tá todo mundo realmente a 200 está abaixo do preço, abaixo das médias, né? Para ficar aquele Fab 4 bem característico, certo? E aí pagou alguns bons pontos, né? Eu vi que dois, né? Dois membros, né? Acabaram pegando, né, essa compra aqui, ou foi a segunda compra? Acho que foi a segunda compra, foi essa aqui, né? Que pegaram essa segunda compra aqui, né? Observando que havia feito, né, o fundo mais alto, tá? Essa leitura aqui é aquela lá do M5, tá, pessoal? Fez esse topo mais alto, né? Então tinha a possibilidade dele vir testar essa máxima aqui, né? E aí deu esses gatilhos aqui, ó, já no pullback, tá? Então já era gatilhos mais saudáveis, né? Pagou 570 pontos, né? Entrando aqui no primeiro tinha um stop de 70 pontos. Entrando no segundo gatilho tinha um stop de 95 pontos. E são stops mais confortáveis, né? Tá? E aí você já tinha visto, né, uma quebra da estrutura aqui, né, que era a estrutura de baixa, né, que vinha renovando mínimas, né, e aqui apresentou essa modificação. Tá? E aí o preço trava, né, aonde? De novo, né, a primeira trava da região acabou sendo naquela possibilidade de canal, tá? Aqui também, né, acabou travando na possibilidade de canal, porque como que a gente faz isso aqui? A gente liga essa máxima aqui com essa, né, com essa outra aqui, e aqui é a extremidade máxima dela, né? Essa barra ela não vem de lá de trás, ela vem daqui. Né? Aqui é a extremidade máxima e aqui acabou encontrando, né, também ponto de parada, aí já dentro da leitura do intraday, tá? E aí, pessoal, repetindo aquilo, né, que a gente falou ali um pouco antes, né, quando rompe, né, essa estrutura aqui, né, que era de um canal de baixa, quando que rompe? Bem aqui, ó, tá? Quando a gente tem um rompimento desse tipo de estrutura, a gente pode trabalhar em movimento projetado. A gente pode, não, a gente deve, tá? Por quê? Porque quando ocorre o rompimento mesmo, né, vocês podem ver que agora até as médias passaram para cima dessa linha aqui, né? E olha, ele testou aqui a primeira vez, depois testou novamente, depois testou novamente, e aqui, né, até deixou uma estrutura, né, que muitas vezes pode ser usada até para enrolar a gente, né? Lógico, você não vai sair vendendo isso daqui de maneira aleatória, mas fez, ó, máximas mais baixas, tá vendo? Apesar de não renovar a mínima também, tá? Porque ele não veio renovando mínima, né? Ele veio realmente fechando o quê? Um triângulo aqui, né? Que é um modo rompimento, tá? E aí aqui tá todo mundo acima, já tá 20 acima, né? Já tá 9 acima, o preço já tá acima, né? Ele começa a deixar gatilhos. Então se você entra aqui, né, minimamente você tem que buscar, né, agora alvos projetados, espelhamento, né? Primeiro alvo já estava bem próximo, né? E ele acabou chegando bem rápido, né? O primeiro alvo estava aqui, né? Aqui tinha um plot de volume, então minimamente, né, se você pega essas entradas iniciais, seu alvo tinha que ser isso daqui, né, 264 pontos. Pagou, né, muito mais, né, 568 pontos. Na verdade, pagou ainda bem mais, tá? Porque olha a continuidade dessa movimentação, né? Tá? E a partir daqui, pessoal, era a Fab 4, tá? Para vocês observarem de novo, né? Ele testou a princípio a 200, falha aqui de novo, e aqui finalmente ele rompe, né? E ganha, né? Todas as médias ganham a 200, né? Depois daqui, né? Aí faz alguns pequenos pullbacks, testa 50, né? Mas aqui, né, já é uma movimentação um pouco mais concreta, né, de alta. E olha só isso aqui, ó, 1.400 pontos, né, em 2 horas. Tá?
E aqui dentro das pequenas estruturas, né, tinha muito gatilho aqui, ó, saindo das médias, né, que são os melhores gatilhos que eu falo para vocês, que é os que eu realmente tento entrar, né. Aqui, ó, 392 pontos em 7 minutos. Aqui pagou mais 170 pontos, né, depois fez um novo pullback e voltou a subir, tá? Aqui, né, faz de novo. O que é isso daqui, pessoal? PC, tá? PC de compra, certo? E aí, quando ele rompe, né, essa máxima, que é o único momento, né, que a gente acredita em rompimentos de máxima, rompimento de pivô, é quando as médias estão, né, nesse super alinhamento, né, que é quando você tem que acreditar nisso, ainda assim, né, já lá para o final da tarde, quase, mais de 16 horas, né, mais de 600 pontos, tá? E aí, virou essa lateralidade, tá? Beleza, pessoal? Então, atenção a esses rompimentos, né? E dando continuidade aqui aos alvos, né, pessoal? Aqui você tinha primeiro alvo, aqui segundo alvo, né? E aqui terceiro alvo, tá? Dessa movimentação. Ele veio além, né, do terceiro alvo, para mim, eu acreditava que ele viria aqui no terceiro alvo. Por quê? Porque o terceiro alvo era o fechamento do gap, certo? Aqui, ó. O terceiro alvo estava exatamente onde estava o fechamento do gap e naquele momento, né, a 200 estava bem aqui, né, também. Então tinha três, né, confluências de informação que são interessantes para o preço que ele costuma cumprir, né, e já tinha alinhamento aqui. Então era bem provável, né, que o preço viesse pelo menos fechar o gap. Aí nos 5 minutos depois do rompimento você também teve bons gatilhos saindo das médias, ó. Tá? As médias já estavam alinhadas, né? A partir daqui, ó, certo? Então, ó, mesmo pelo M5 me pagou quase 1000 pontos, tá? Se você pegasse aqui até a 200, 670 pontos, beleza? Então, foi a movimentação do dia, né, pessoal? Vou apagar um pouco essas linhas aqui, tá? E esse outro rompimento aqui que foi interessante, né? E aqui, por conta do topo do canal, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, para amanhã, né? A gente dá uma olhadinha aqui no preço, principalmente nos 60 minutos, né? A gente vê de novo, né, pessoal, a possibilidade, né, de lateralidade, tá? Só que agora a gente pode pensar numa lateralidade um pouco mais, né, com movimentação para alta. Por quê? Né? Porque o preço veio dar alvo de novo aqui, né? Uma, duas, três, né? De novo a gente está pensando naquela ideia de puxada, né? O preço veio aqui, ó, uma, duas, três puxadas, tá? Então tem três movimentações de baixa, né? Com pullback, tá? Então tem três puxadas aqui nos 60 minutos. Né? Então eu esperava, né? A possibilidade de uma movimentação, né, de alta. E ela até veio, né? Porque ela já pagou ali 1.400 pontos depois do Fab 4 do M1, tá? O que é ruim, né, pessoal, para essa movimentação? Essa lateralidade das médias, tá? Então, mesmo que o preço abra com gap de alta, tá? Mesmo que o preço, né, tente, por exemplo, romper essa possibilidade de canal aqui que a gente fez por conta dessa leitura aqui, né? Eu não espero assim um rompimento imediato, tá? Por mais que ele chegue a vir aqui em cima, por exemplo, testar essa região de volume, né, ali dos 100.365, né? Eu esperaria um pullback ainda, tá? Para que as médias realinhem, né? E aí a gente possa, né, ter uma movimentação de alta. Beleza? Então, para amanhã, né, o preço abrindo num gap de alta, atenção, né, pode ter uma boa movimentação, pode ter uma esticada, mas depois ele vai precisar, né, de um pullback. Ali pelo M60 não é o melhor cenário ainda para uma subida. Se ele abre num gap de baixo, né, aí a gente pode trabalhar agora, pensar dentro dessa lateralidade, de possibilidade de lateralidade, a gente pode pensar em retração, né, níveis de retração. Ele pode corrigir até o 38, até o 50, até o 61.8, né, para depois, né, ter uma movimentação de alta, né, para testar o que? O topo, né, desse canal aqui. A princípio, testar a média móvel de 50, né, tá? Mas, por alinhamento das médias, esse não é o melhor dos mundos ainda para uma subida, tá? Pensando no M60. E aqui no diário, né, ele acabou voltando, né, para a possibilidade de lateralidade. Lembra que a gente havia dito, né, que aqui é uma lateralidade por região, né, pessoal? As médias não estão flex, tá? É só por região mesmo, que é uma região complexa, né? Que pode entrar pressão compradora. É um fechamento negativo, um positivo, um negativo, um positivo, né? Se vocês observarem, ele fecha praticamente em cima, né, da mínima. Ele não fecha nem dentro, né? Nem abaixo, né? Ele fecha em cima praticamente da mínima do dia anterior, tá?
É um preço de fechamento de reversão, né, praticamente, se a gente considerar aqui que ele conseguiu fechar em cima do último ponto, né, do dia anterior, e é um fechamento de preço de reversão que poderia ainda assim ser um trap, né, uma armadilha para os vendidos. Por quê? Porque se a próxima barra fecha positivo, por exemplo, aqui acima da 9, né, ele geraria um número de stops mais interessante, né, o que aceleraria a movimentação de alta. Beleza, pessoal? Mas, como foi falado, M60 ainda não é o melhor dos mundos, tá? Para uma subida direta. Então, se abre num gap de alta, interesse comprador, cuidado, né, para não estar comprando muito alto aqui, muito fora desse canal, tá? Principalmente quando tiver, né, o fechamento das horas, né? Por exemplo, às vezes a primeira hora fecha subindo, né? Aí a próxima hora pega e devolve praticamente tudo, né? Por quê? Porque precisa do pullback. Beleza, pessoal? Então, dentro da leitura do preço, a gente tem isso aqui pro mini índice, tá? O dólar, né, pessoal, ele acabou fechando ainda animado, né? Dentro da sua movimentação. Como foi postado hoje, né? Qual que era a ideia, né, pessoal? É aqui, ó. É essa máxima, né? A gente tinha esse canalzinho aqui. E a gente tinha colocado como alvo desse gatilho aqui do diário do dólar, né, essa região aqui. E ele veio, né? Veio inclusive um pouco acima. Também a gente tem pontuado, né, que tinha a possibilidade desse topo duplo aqui, né, tá? Que ficou faltando ali, né, coisa de uns, vamos ver quantos pontos ficou? 3 pontos, tá, pessoal? Para ele realmente dar esse topo duplo aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar no semanal aqui, pra gente dar uma olhadinha. O semanal do dólar também ainda deixa, né, a possibilidade bastante, né, da gente ter uma movimentação de baixa. Não que ele vá descer, tá? Mas é um pullback ali para esse realinhamento das médias. Ponto negativo, né, pessoal? A gente está vendo já a nossa MM20 nesse tom de azul, né? Ela está nesse tom de azul aqui, as coisas tendem a ficar melhor para os compradores, tá? Mas, né, a média móvel de 50 está flat, né? As médias ainda estão bem abaixo. Então, aqui no semanal a gente vê que ainda não é o melhor dos mundos, né? E ainda assim a gente pode, né, ter o teste desse topo duplo aqui, tá? Que é o que ficou devendo, né, dessa movimentação aqui, tá? Ficou faltando 3 pontos, mas o preço gosta, né, de atingir alvos, então eu ainda espero que ele chegue ali antes, né, de realmente fazer uma correçãozinha um pouco melhor. Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, estava bem deslocado das médias já. Até comentei hoje, né, com três membros, né, que se assustaram um pouco, né, com essa movimentação do dólar, né, porque ele já abriu num gap de alta, né, ele nem voltou para corrigir, ele realmente teve continuidade, né. E aí a gente tem que pensar, né, pessoal, que a gente tem que trabalhar aquilo que o preço está fazendo, né. E aí ele abre, né, nesse gapzinho de alta, subiu quase 50 pontos, tá. Teve gatilho aqui embaixo, tá. Teve gatilho aqui, ó, certo? Tinha gatilho de compra aqui desde a abertura. É complicado, né, a gente sair comprando, lógico que a gente precisa de estruturas melhores, né. E aí, né, ele está andando de lado. Quando ele anda de lado assim, né, ele deixa a possibilidade também, né, a mesma possibilidade que a gente falou lá do índice, disso daqui ser um power, né? E aí, ainda assim, vir testar níveis ainda mais altos, tá? E além do topo duplo ali, do diário ali, o que mais a gente tem aqui de ponto de parada? A gente tem essa região aqui de volume, né? Tá? E, né, a gente pode trabalhar também, né, os movimentos projetados que foram rompidos, né, para observar, tá, onde o preço se encontra agora, né. E aí ele está, né, nos 50%, né, daquela lateralidade inicial aqui que ele vinha se mantendo, né. E se ele rompe esse canal aqui, né, ainda assim teria esse terceiro alvo aqui em cima, né, tá? Eu já falei para vocês, né, que eu não espero que o índice perca aquele fundo, né? Talvez isso daqui seja aquele ânimo de quem opera a bolsa brasileira, tá? Por quê? Porque se ele perder aquele fundo lá do semanal, né, assim como o dólar, né, por exemplo, se ele
rompe essa máxima aqui, né, ele pode, né, levar essa movimentação, né, lá para casa dos R$ 6 novamente, tá? Só que ainda assim, né, aqui no dólar, né, também, né, ainda não tem ali aquele perfeito alinhamento, né, para ter já essa continuidade, né? Então a gente tem que ir acompanhando isso daqui agora semana a semana para ver como que o preço se comporta. Mas se vocês observarem, por exemplo, isso daqui, pessoal, né, deixa eu pegar uma movimentação. Estava tentando encontrar uma movimentação, né, similar àquela que a gente está vendo no dólar, né? É quando ele vem, né, acima, tá? Só que está em frames menores, né? Só para vocês terem essa mesma possibilidade de visualização aqui, né? Porque aqui ele começa a se afastar um pouco das médias, né? Só que sem as médias estarem, né, já exatamente extremamente ascendentes, né? É aquele primeiro teste da média móvel de 50, tá? Eu desmarquei aqui, né? Ainda assim a gente tem também os níveis de correção, né? E ele está exatamente em cima dos 50%. O último nível de correção seria o 61.8, né? Tá? Ele rompendo 61.8 aí, isso aqui deixa, né, de ser correção, tá? E aí ele poderia novamente, né, migrar realmente para uma movimentação de alta, tá? Beleza? E até então, né, ele veio cumprindo a movimentação de alta, né, pessoal? Mesmo que ele corrija agora e deixe um fundo mais alto, né, a tendência é que ele venha, né, testar novas máximas, certo? Mas o dólar ele está andando de lado aqui nessa região de topo, tá? Até então nem testou a média móvel de 9, né? E se ele testa a média móvel de 9 e sai com barra de ignição aqui, né, provavelmente ele vai buscar níveis mais altos. E aí se ele abre num gap de baixo, né, e não tem a sua primeira barra, por exemplo, positiva, né, ele pode vir testar 20 aqui. Tá? Ele já está numa movimentaçãozinha bem esticada, tá? E ele deu, né, como a gente viu ali, 100%, tá, dessa lateralidade aqui, né, que é o segundo alvo, tá, desse pivô rompido aqui. Beleza, pessoal? Atingiu alvos, né? Acabou dando alvos, né, os dois, tanto o índice quanto o dólar, né? Então, como eles deram alvo, né, a gente pode esperar, né, uma movimentação contrária, tá? Deixa eu ver se eu só ajusto aqui. Fazendo ajuste aqui para M60, tá, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. E apagar um pouco dessas coisas aqui, porque tá bem poluído. Beleza, pessoal? Então, para amanhã, né, dá até para esperar que o dólar faça, né, uma movimentação de baixa, tá? Por conta dessa wedge aqui, certo? Terceiro toque de linha de canal. Por quê? Porque se ele romper isso daqui, pode buscar movimento projetado de pivô mais próximo ali, ou a gente pode até, né, pensar no terceiro alvo desse pivô aqui. Então, o rompimento e confirmação desse canal, pessoal, levaria a movimento projetado para cima, tá? Por enquanto ele testou nessa região e vem falhando, só que ele não falhou com uma queda, né? Ele falha com uma movimentação lateral. E uma barra de ignição saindo da 9, como essa aqui, ou como essa aqui, pode levar o movimento a romper isso aqui. Tá? Por quê? Porque a 9 está se aproximando. Não é o que eu espero, né? Assim, de imediato. Eu espero mais uma movimentação de baixa, tá? Um teste, por exemplo, da 20, talvez até um teste da MM50, né? Para depois, né, quem sabe, ele continuar essa movimentação, tá? Por quê? Porque ele acabou de testar o edge, né? E 80% das tentativas de rompimento de wedge falham, né? Então 8 cada 10, né, vão falhar. Mas as que derem certo, a gente tem sempre que lembrar, né, que tem um movimento projetado. Beleza, pessoal? Então tá alto aqui, né, nesse movimento aqui, né, nesse canal de alta, tá? Não é a região mais propícia para a gente estar pensando em comprar, tá? Beleza? Valeu, pessoal!